Desculpa, vamos continuar, porque meu celular tá ficando já sem espaço, eu tive que apagar muito vídeo, tá? Mas vamos continuar pra gente fechar aqui a regra de octeto e as ligações covalentes. Então, continuando na regra de octeto, um átomo ele apresenta a distribuição eletrônica igual a de um gás nobre, mais próximo do número atômico, tá? Do seu número atômico. Os gases nobres, né, que é da família 8A, aqui, ó, tem 18, da família, chamam de a família 8A, são elementos da tabela periódica, eles possuem o quê? Desculpa. Elétrons na camada de valência, correto? A única exceção é o elemento hélio, que possui só 2 elétrons, tá? Aqui, ó. Tá bem escrito aqui, ó. 2 elétrons, tá? Na camada de valência dele. Quando o átomo possui 8 elétrons na camada de valência, ele alcança o quê? A sua estabilidade. Ele está regular, vamos dizer assim. Isso quer dizer que quem não se liga a outros átomos, na verdade, ele não vai, se ele não ligasse a outros átomos, ele pode apresentar a tendência de ganhar ou perder elétrons. Né? Se ele não se ligar, ele perde ou ganha. Quando ele se liga a um outro elemento, eles podem fazer essa divisão de elétrons, de passar um para o outro, que depois a ligação covalente tem a ver com isso também, tá? Vou dar um exemplo, ó. Por exemplo, o cloro, ele possui o átomo, o número atômico 17. Vamos lá no cloro, aqui, ó. Tá aqui em cima, vocês forem na tabela, vocês vão ver que tá o número atômico do cloro, é o número 17, tá? Verifica aqui. O número atômico do cloro, ele é 17. E 7 elétrons na camada de valência. Então, ele não é o octeto ainda, correto? Porque o octeto tem que ter 8. Assim que ele se tornar estável, ele precisa de quê? De 1 elétron, porque ele só tem 8. Então, por isso, ele precisa fazer o quê? Compartilhar um par de elétrons através de ligações químicas. Ele tem que se ligar com alguém para fazer o compartilhamento de elétrons para ele ter um equilíbrio, uma estabilidade, ser um octeto, vamos dizer assim. Uma forma de ligar-se com outro elétron do cloro é fazer o cloro, aqui, ó, Cl2. Porque eu vou fazer dessa seguinte forma, ó, Cl, tá? E Cl. Então, eu tenho 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, 7, correto? Lembra que eu falei que ele tem 7? E aí, ó, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Tá faltando. Então, nessa hora, eles fazem a ligação. Então, um doa para o outro, vai ficar 8 cada uma. Então, assim alcança os 8 elétrons na camada de valência, satisfazendo a regra do octeto. Então, essa regra é quando a gente também faz esse compartilhamento de elétrons, tá? Então, o que é o octeto? É eu fazer esse compartilhamento e eu tenho que ter 8 elétrons na camada de valência, tá? Então, eu faço compartilhamento de doar um para o outro ali, como eu dei o exemplo. O oxigênio, ele tem 6... Cadê? Vou pegar o oxigênio para vocês. Aqui. Aqui tá 8 ali. Mas, ó, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Para tornar-se estável, ele precisa... Porque é elétrons, tá? A gente tá falando ali, tá número atômico. Ele precisa de mais 2 elétrons que serão obtidos através da ligação química. Então, ele pode se ligar com 2 átomos de hidrogênio e formar uma molécula de água, né? Que a gente chama do H2O. Então, a gente bota aqui 2 átomos de hidrogênio, oxigênio, 2, 6, e ele puxar do hidrogênio. A gente fala que o hidrogênio tem 2 átomos, lembra? H2O, molécula de água. Aí ele puxou, ele puxa aqui, ele puxa aqui. Então ele vai ter 8, né? Ele pode se juntar, molécula de água. E aí essa ligação, a gente chama de ligação
covalente, que a gente já vai falar agora, tá? E cada hidrogênio compartilhou um dos seus elétrons, tá? Cada hidrogênio deu um dos seus elétrons. Isso é isso é uma regra de octeto, tá? Agora vamos falar da ligação covalente. O que vem a ser uma ligação covalente? Ou seja, acabei de falar agora do oxigênio, né? Falei de uma coisa já entrando na outra. Ela interage, tá? Os átomos entre átomos da natureza ou seja, não metálicos. Se eles não forem metálicos, eles conseguem fazer a ligação covalente por meio de compartilhamento de elétrons, que eu acabei de falar agora, né? Eu tenho o H2O, duas moléculas de oxigênio e uma duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, é como se eu fizesse isso aqui, duas moléculas, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que ele tem. Aí, para ele ser um octeto, né, eu tinha que fazer isso, lembra que eu falei? Eu compartilhei. Então, ligações covalentes, na realidade, é a ligação assim, um compartilhamento de átomos, um compartimento de elétrons, tá? Eu estou compartilhando, eu formei aqui o H2O, a fórmula da água. E ela faz uma interação entre átomos que representa uma eletronegatividade, ou seja, tem a tendência de receber elétrons. Recebe elétrons. Ele recebe, quando ele recebe a eletronegatividade, tá? Os elementos químicos envolvidos geralmente são o hidrogênio, o carbono, né? Envolvido nessa situação de ligação, o boro, o fósforo, o oxigênio, como a gente acabou de fazer aqui, o iodo, o flúor, tá? Os elementos químicos que apresentam alta eletronegatividade são que realizam mais ligações covalentes. São os hidrogênios, o hidrogênio e os ametais, que eles têm ligações, são eletronegativos, né? Eles são ametais que não são metais, que não conduzem energia, então eles são negativos, tá? Ocorrência da ligação covalente entre dois elementos de hidrogênio, tá? Em dois átomos de hidrogênio, eu posso ter a ligação covalente. Entre um átomo de ametal, não metal, e um hidrogênio, aqui nós fizemos. Entre átomo de metal e de um mesmo elemento químico, um ametal, se for o mesmo elemento. Entre átomos de elementos químicos diferentes, ambos forem ametais, mas forem diferentes, eu posso ter essa ligação covalente, ou seja, um ligar-se com o outro. O número de elétrons que cada átomo deve receber. Quantos elétrons cada átomo deve receber? Cada átomo de um ametal ou de um hidrogênio, ele recebe uma ligação, tá? Esta é formada da regra de octeto, que a gente fez aquela hora ali. Então, é uma ligação. Eu não posso fazer isso aqui, ó, tá? Um átomo, aqui é oxigênio, eu boto aqui um átomo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e faço isso aqui, ó. Não pode. Ele tem que ser assim, ó, uma ligação de cada, tá? É uma ligação, você só vai receber uma ligação. Então, é importante eu saber o quê? Que o princípio da ligação covalente é o quê? Todos os átomos envolvidos, eles apresentam a tendência a receber os elétrons, tá? Obrigatoriamente haverá entre um deles o compartilhamento de elétrons. Para ter uma ligação covalente, obrigatoriamente um elemento vai compartilhar elétron com o outro, tá? Presente na camada de valência. Ou seja, qual é a camada de valência? O nível mais distante que eles estiverem ali do núcleo, tá? Esse compartilhamento ele vai ocorrer quando o elétron da camada de valência de um átomo passa a fazer parte da mesma de outro átomo, tá bom? Então, tem que prestar atenção nessa divisão de covalência. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês o último exemplo. Ó, eu tenho hidrogênio, átomo. Outro hidrogênio, um átomo. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Ó, eu liguei.
gay. Tá vendo? Um emprestou para o outro. Então, elétron de 2 átomos de hidrogênio ocupando a mesma nuvem, né, eletrônica, a mesma camada de valência. Tá ok? Dúvidas? Perguntes. Deixa eu falar da fórmula molecular e da fórmula estrutural. Quando a gente fala da fórmula molecular, a gente está falando disso aqui, ó. H2O. É os elementos com os números escritos, vamos dizer que é por extenso para vocês gravar. Quando eu falo da fórmula estrutural, a gente vai falar de desenho, vamos dizer assim. Então, H, são os 2 Hs e uma de oxigênio. H2O, tá? Então, aqui é fórmula molecular e aqui é fórmula estrutural, tá? Como eu vou, entre aspas, desenhar, como se diz? Vou desenhar a minha fórmula molecular. Dúvidas? Chame.